Olá, irmão e irmã, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. A gente está na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5, do versículo 16 ao versículo 26. Esse é o nosso texto para hoje. Eu espero que vocês estejam bem, a família de vocês em paz, e oro para que esse tempo seja um tempo de Deus para a nossa vida. Quero ler aqui o texto, então convido você a acompanhar a leitura, e diz assim a palavra do Senhor. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Muito bem, talvez esse seja o trecho mais conhecido da carta de Paulo às comunidades da Galácia. Esse trecho no qual o apóstolo fala sobre essa dualidade entre realidades que nos habitam, ou sobre esse desafio que a gente tem de escolher que tipo de vida a gente vai alimentar. Essa luta entre a vida na carne ou da carne e a vida do Espírito no Espírito. Esse texto é um texto interessante, bastante conhecido, um texto bastante simples também, mas eu acho que vale a pena a gente passar por ele com uma certa cautela, para a gente não incorrer em alguns erros que eu acho que a gente costuma cometer quando a gente olha para esse texto aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, de forma objetiva, o que o apóstolo está encorajando é o povo da comunidade da Galácia, ou das comunidades da Galácia, a perceberem a importância da gente viver essa vida sobre a qual ele vem falando já nos últimos capítulos, que é a vida que ele chama aqui de a vida no Espírito. A vida que não tem a ver com a gente pela gente, mas com a gente renascido em Cristo. Paulo, por exemplo, alguns capítulos antes, falou sobre a importância da gente permanecer no Espírito, já que foi no Espírito que a nossa nova vida começou. Eu acho que no capítulo 3, se não me falha a memória, ele faz essa pergunta para a comunidade. Ele diz assim: vocês começaram no Espírito e agora vocês vão tentar continuar de forma própria? Vocês começaram a partir desse novo nascimento espiritual, dessa experiência mística que aconteceu com vocês pelo lado de dentro. Vocês renasceram por obra de Deus e agora vocês vão tentar avançar por obra de vocês. Talvez essa ideia explique bem esse contraponto que Paulo faz aqui. Quem nasce em Deus, quem renasce em Deus, não deve viver como se tivesse apenas nascido de si. Ou seja, quem vive com a consciência de que Deus nos refez a partir da graça de Jesus, não deve viver como se estivesse entregue à própria sorte. A nossa vida precisa ser uma vida vivida no Espírito. Então, essa é a ênfase aqui. Não satisfaçam os desejos da carne. Pelo contrário, vivam no Espírito. E aí eu queria me ater aqui a um ponto que eu acho que é importante, porque ele tem a ver com, na minha opinião, obviamente, com um erro bastante cometido quando essas expressões carne e espírito aparecem aqui nos tratados de Paulo. É muito comum pessoas encararem esses termos como se eles fossem termos que descrevessem essa separação entre aquilo que na vida de um indivíduo tem a ver com matéria e aquilo que na vida de um indivíduo tem a ver com imatéria.
Então, o que acontece é que quando o texto é lido nesses termos, e os textos de maneira geral são lidos nesses termos, o que acontece é que a gente acaba financiando um tipo de mentalidade que faz a gente acreditar que as coisas de Deus são essas coisas que têm a ver com a imatéria e que as coisas do homem naturais e desprezíveis, por isso, têm a ver com as coisas da matéria. Então tem muita espiritualidade cristã forjada a partir dessa lógica, que não é uma lógica cristã. Carne e espírito aqui não são representações daquilo que é material e daquilo que é imaterial. Como se o material não tivesse importância para Deus e o imaterial, este sim, fosse importante para o nosso Pai. Então, na prática, por exemplo, quem sustenta essa lógica ensina coisas do tipo: é mais importante você fazer uma oração do que você cuidar da sua saúde. É mais importante você passar toda a sua vida lendo a Bíblia e alimentando o seu espírito do que lendo outros tipos de literatura e notícias e trazendo só peso para a sua carne. Essas distinções que você já deve ter visto ou ouvido ou até reproduzido, elas são próprias desse tipo de mentalidade que separa a nossa história entre matéria e imatéria, quando na verdade o Evangelho de Jesus não faz essa distinção. O Evangelho de Jesus é um Evangelho que tem como alvo a totalidade do nosso ser, a integralidade do nosso ser. Nós somos integralmente abraçados pelo Evangelho e aquilo que Deus faz na nossa vida, Ele faz para a nossa vida como um todo e na nossa vida como um todo. Matéria e parte imaterial, parte material e parte imaterial na nossa vida são importantes para Deus. Então essa distinção aqui de vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne não tem a ver com essa divisão que nos compõe. Tem a ver com quem, então? Você se pergunta aí. Tem a ver com a representação de duas realidades, que é a realidade da nossa vida pela gente e da nossa vida por Deus ou em Deus. Então, matéria e imatéria aqui se dividem nesses... carne e espírito aqui se dividem nesses termos, não em matéria e imatéria, mas em vida pregressa antes do conhecimento de Cristo e vida pós-conhecimento de Cristo, renascido pelo seu Espírito. Então, na verdade, o que Paulo está dizendo em outras linhas, se ele estivesse conversando comigo diretamente, seria o seguinte: Daniel, não viva como se você fosse o Daniel que você um dia foi antes de se encontrar com Jesus e de ser renascido pelo poder do seu Espírito. Ao invés disso, viva como alguém que já se encontrou com Jesus e que foi renascido pelo poder do seu Espírito. Essa é a fala de Paulo. Paulo está sinalizando uma coisa importantíssima para a gente aqui, que existe a possibilidade de nós alimentarmos dentro de nós mesmos uma das duas versões. A versão antiga, de quem eu sou por mim mesmo e de quem eu fui até me encontrar com Jesus, e a nova versão, de quem eu sou em Cristo, de quem eu me transformei desde que a graça dele alcançou meu coração. Esse é o dilema que ele coloca aqui. E para ajudar a gente a entender, sabe, quando a gente está alimentando uma versão e quando a gente está alimentando outra, ele descreve aqui alguns comportamentos, hábitos, atitudes que nos sinalizam se nós estamos alimentando uma versão ou se nós estamos alimentando outra versão. Como ele faz isso? Descrevendo aqui algumas representações do que ele chama de obras da carne e fruto do Espírito. Então, olha só, ele começa falando sobre a versão que a gente não deve alimentar, que é a versão da carne, de mim por mim mesmo, da minha natureza contraditória, problemática, cheia de idiosincrasias. O que ele diz é o seguinte: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Então, Paulo esgota aqui tudo aquilo
que de ruim eu sou capaz de produzir por mim mesmo? Claro que não, tem uma lista muito maior que essa, que eu e você podemos produzir por nós mesmos, certo? Nós temos outros erros que poderíamos acrescentar à lista, nós temos outros problemas, outros comportamentos nocivos que nós poderíamos acrescentar à lista. Então, Paulo não está esgotando uma lista, ele está pegando elementos para mostrar para a gente o seguinte, ó, essas coisas que existem em nós, elas não devem ser alimentadas, porque elas não são compatíveis do ponto de vista do encorajamento. Não que elas não existam, mas elas não são compatíveis a ponto de serem mantidas ou aplaudidas por aqueles e aquelas que pertencem ao reino de Deus. Então, Paulo está dizendo o seguinte, de forma muito prática, que essas coisas existem em nós, elas existem em nós. A questão não é se elas existem ou não existem, a questão é se a gente alimenta ou não alimenta. Esse é o ponto aqui do apóstolo. Eu não devo alimentar aquilo que faz crescer em mim a minha antiga versão. Ora, porque se eu conheci uma nova versão, por que eu vou guardar comportamentos da minha antiga versão que são contra mim mesmo, que são contra aqueles e aquelas com os quais eu me relaciono, que são contra o meu compromisso de honrar a Deus, de testificar acerca do seu amor e da sua graça? É isso que Paulo está falando. Não alimente as obras da carne. Não faça prevalecer as obras da carne. Ao invés disso, faça prevalecer o fruto do Espírito. Ele diz aqui, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, ele faz exatamente a mesma coisa aqui, só que de forma espelhada. Ele sintetiza aqui tudo o que o Espírito é capaz de produzir nessa nova vida? Não, há muito mais coisas que o Espírito produz nessa nova vida. Mas ele está aqui trazendo elementos para descrever o que Deus gera em nós, para dar para a gente uma espécie de norte, para a gente olhar e dizer assim, esses comportamentos não são comportamentos que a gente precisa refrear, reprimir, porque eles têm a ver com essa nova vida que Deus produz na gente. Ao passo que aqueles outros têm a ver com a antiga vida da gente pela gente. Aqueles a gente reprime, esses a gente alimenta. Esses que são gerados pelo Espírito, é o fruto do Espírito. E aí tem uma leitura que é muito comum de ser feita e que eu acho que é própria também, né, dessa tecnicidade que aparece aqui, de Paulo se referir às obras da carne no plural e ao fruto do Espírito no singular. Então há quem diga, por exemplo, que essa ênfase no singular tem a ver com a intenção do apóstolo de dizer que tal qual um fruto com muitos gomos, o fruto do Espírito deve ser visto assim, como uma coisa só que se desdobra em tantas outras. Há quem diga que o fruto é o amor e o amor se desdobra nesses tantos outros gomos que aparecem aqui. Há quem se utilize disso para dizer o seguinte, Paulo descreve o fruto como um só para lembrar a gente que não está ao nosso acesso, à nossa disposição, escolher elementos, sabe, desse fruto, mas que todo fruto precisa amadurecer na nossa vida. A gente pode fazer aqui os insights que a gente quiser a partir disso. Fato é que, de maneira geral, o que o apóstolo está dizendo é esses elementos são elementos que precisam ser valorizados, reconhecidos e estimulados, precisam crescer, precisam amadurecer. E os outros não. Por quê? Porque estes sinalizam a nova vida e os outros sinalizam a antiga vida. É disso que o apóstolo está falando. Contra essas coisas aqui não há lei, não há nada que condene, mas as outras coisas colocam sobre nós um peso de condenação. E aí o que ele diz é, quem pertence a Cristo Jesus crucificou a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ora, se a gente vive no Espírito, então a gente precisa andar também no Espírito. A gente não deve ficar aqui se provocando mutuamente, tendo inveja um do outro. Não, a nossa vida é outra. Paulo está dizendo para mim e para você, amigo e amiga, uma coisa muito importante para a vida, que é o nosso proceder, o nosso caminhar, ele precisa ser compatível com a fé que a gente professa e com aquilo que a gente diz fazer sentido para a nossa vida. E ele diz também nas entrelinhas que a nossa vida é julgada pelo nosso proceder. Como as pessoas vão avaliar, por exemplo, a legitimidade da nossa fé? Como as pessoas vão avaliar, por exemplo, a seriedade da nossa fé?
A genuinidade da nossa fé não pode ser apenas por aquilo que a gente diz, precisa ser, sobretudo, por aquilo que a nossa vida produz. Então, o compromisso que eu e você precisamos assumir, assim nos ensina o texto, nós os que crucificamos a nossa carne em Cristo Jesus, ou seja, nós os que morremos com Jesus e renascemos com Jesus, nós precisamos ter uma tal vida que nos leve a reprimir em nós todos aqueles desejos e todos aqueles comportamentos que dizem respeito à antiga experiência de ser, que Paulo aqui chama de as obras da carne, e precisamos fazer avançar, amadurecer e evoluir os comportamentos, desejos e pensamentos que têm a ver com o nosso novo proceder, a vida que decorre da fé que recebemos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então fica para mim e para você o desafio de dia após dia nos comprometermos em alimentar a nossa nova e melhor versão e não a nossa antiga e pior. Porque das duas uma, a gente faz crescer a versão que a gente mais alimenta. Então, ou eu alimento a antiga versão e faço crescer as obras da carne, ou eu alimento a nova versão e faço crescer o fruto do Espírito. Essas duas coisas não vão crescer concomitantemente, sabe? Alimentar uma é enfraquecer a outra e alimentar a outra é enfraquecer uma. E a minha oração é para que Deus nos dê a graça de vivermos isso aqui na nossa caminhada diária, sabe? De todos os dias buscar ser amável, alegre, pacificador, amoroso, bondoso, fiel, manso, paciente, tendo domínio próprio e fazendo distanciar da gente imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção e inveja. Porque a nova vida que Cristo tem pra gente é muito mais bonita do que a vida que a gente tem pela gente mesmo. E é isso. Eu espero que esse texto tenha abençoado a sua vida e convido você para o nosso próximo encontro. Quero, inclusive, encorajar você também a compartilhar os nossos vídeos com quem você acha que pode se beneficiar deles, encorajar as pessoas a se inscreverem aí no canal da nossa igreja, ativarem as notificações para ficarem por dentro de tudo que a gente publica por aqui. Tá bom? Um abraço e até o nosso próximo encontro.